Jeremias capítulo 15, versículo 16, diz o seguinte: Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Um versículo só, vou ler mais uma vez. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Queria orar com vocês, queridos. Jesus querido e amado, nessa manhã nós nos colocamos diante do Senhor, entregando essa palavra, entregando esse momento e crendo, Deus, que o teu Espírito, o Senhor, tem algo a dizer a cada um de nós. Nós possamos ser tocados pela Tua Palavra, que a Tua Palavra, Deus, produza fruto na nossa vida, produza transformação, produza vida, porque a Tua Palavra é a fonte de toda a vida. Nós Te louvamos, Te bendizemos, entregamos a nossa vida a Ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, o que nos tornaria uma pessoa completamente satisfeita e feliz nesse ano de 2026. Estamos aqui no primeiro culto do ano, primeiro domingo do ano. Alguns dias atrás nós estivemos todos juntos com os nossos familiares, com os nossos amados e com os nossos queridos e congratulamos e desejamos a todos um bom ano novo, desejamos a todos um bom 2026, desejamos a todos muita saúde, muita bênção, muita felicidade. É o que todos nós desejamos para os nossos amados e também desejamos para as nossas próprias vidas. Nós queremos ser felizes, ser abundantes, ser plenos, sermos alegres. É uma questão que perdura por boa parte da história do pensamento ocidental. Uma questão é essa: como obter a felicidade plena, como obter uma vida plena, uma vida satisfeita, uma vida que pudesse ser bem vivida, uma vida que vale a pena ser vivida. E se a gente pudesse pensar, tentar começar a pensar, estabelecer algumas hipóteses de quais seriam esses atributos que seriam absolutamente necessários para vivermos uma vida nesse sentido, plena, completa, feliz, abundante. Quais seriam esses atributos? Um primeiro atributo talvez seriam as nossas necessidades físicas, né? Se a gente está passando fome, se a gente está passando necessidade, se nos faltam recursos, né? Se a gente vê um filho querendo se alimentar e a gente não tem condições, é muito difícil, né, sermos felizes, sermos abundantes e sermos completos. Então a gente tem as nossas necessidades orgânicas, as nossas necessidades fisiológicas, a gente tem essas necessidades que a gente pode chamar nesse primeiro momento de necessidades mais básicas do ser humano. Por outro lado, eu vou parafrasear aqui uma música dos Titãs que já diziam: a gente não quer só comida, a gente quer bebida, quer diversão, quer arte. Que são também atributos que são necessários para que a gente viva uma vida feliz e contente. A gente quer diversão, a gente quer poder estar feliz ao lado daquelas pessoas em que a gente gosta. A gente quer cantar uma música e se sentir bem, ou quer cantar uma música, ouvir uma música e se sentir paz, se sentir confortável, sentir que a alma foi tocada por aquela música, ou que você tem algum tipo de conexão com aquela canção, ou com aquilo que aquela canção expressa. A arte é também um elemento fundamental, importantíssimo da vida, né? A arte, a poesia, né? O que é um bom texto quando ele é bem escrito, quando ele traz saúde, ele traz reflexão, ele traz componentes que são também absolutamente importantes para que a vida humana seja uma vida completa. Então nós temos essas dimensões que fazem bem à alma, né? A música,
o divertimento, o contentamento, o poder estar numa praia, o poder estar conversando com seus amigos, o poder fazer uma festa e festejar com as pessoas que estão próximos da gente. E aí a gente tem essas duas dimensões, pelo menos. A dimensão orgânica e uma dimensão da alma, que envolve isso que a gente está colocando, que são necessidades que são também relevantes, importantes, para que a gente viva uma vida plena, para que a gente viva uma vida abundante. A partir daí, nós podemos pensar, e muitos de nós já pensamos e talvez já vivemos, e certamente você conhece muitas pessoas que vivem e que se comportam da seguinte maneira: olha, se eu tenho conforto, se eu tenho isso tudo que nós falamos, não me falta comida, não me falta bebida, não me faltam recursos, não me faltam acesso às artes, não me falta diversão, não me faltam colegas, não me faltam pessoas próximas. Ótimo, então a partir disso, se eu tenho tudo isso, será que isso é uma garantia absoluta de que viverei uma vida plena? Essa pergunta, a meu ver, quando a gente considera essas dimensões iniciais que nós conversamos aqui, para mim ela tem uma resposta que não é difícil, é simples. Não bastam essas dimensões. E aí eu mostraria, usando já um argumento matemático, mostraria alguns contra-exemplos. Não é difícil perceber pessoas que têm toda a riqueza, todo o conforto, têm amigos, têm colegas, têm pessoas à disposição, mas que estão afundadas em depressão, que estão afundadas em uma vida que para elas não tem muito significado, não tem muito sentido. Em muitos momentos essas vidas acabam usando recursos, usando muletas, usando boias para tentar se salvar, com excessos em muitos momentos, excessos nas drogas, excesso nas bebidas, excesso em determinados comportamentos, compulsões alimentares, compulsões pelo vício do jogo, e por aí vai. Muitas pessoas têm tudo isso, mas ainda assim elas não estão completamente satisfeitas, porque acabam se enveredando por alguns desses caminhos. Então essas dimensões, que são dimensões absolutamente relevantes, importantes para a vida humana, para que a gente viva uma vida feliz, plena, elas não são suficientes por si só. Basta a gente olhar esses exemplos que eu acabei de colocar para vocês. Todos nós conhecemos. Não é difícil nós percebermos, por exemplo, artistas, pessoas que são famosas no passado e no presente, que tinham tudo, tinham fama, tinham reconhecimento, tinham recursos, tinham possibilidades, exploravam a arte, viviam da arte, por exemplo, mas ainda assim, depois de um show, quando vinha o vazio, quando vinha o silêncio, elas não conseguiam lidar com aquilo. E se afundavam em muitos momentos em outros recursos, como nós conversamos aqui. Então, a partir disso, olha, se essas dimensões não são suficientes, como então a gente pode chegar a uma vida plena, satisfeita, feliz? Será que essas dimensões orgânica e da alma são suficientes para que a gente viva uma vida plena em 2026? A gente já viu que não. Eu já perguntei e a gente, de alguma maneira, já deu uma resposta rápida aqui, que essas dimensões, apesar de necessárias, apesar de importantes, elas não são suficientes por si só para nos garantir uma vida plena e uma vida feliz. No texto que nós lemos um texto do profeta Jeremias. E Jeremias foi um profeta que viveu numa das mais conturbadas épocas da história judaica. Foi uma época de dificuldades, mas sobretudo uma época de desobediência a Deus, uma época em que as pessoas estavam afastadas de Deus, uma época em que as pessoas abandonavam o Deus de Israel para servirem sacrifícios e viverem segundo os preceitos de outros povos, de outros deuses, conceitos esses nocivos, práticas dessas nocivas à vida, da maneira com que nós entendemos aqui. E Jeremias foi um profeta que profetizou nesse contexto. Quando a gente olha o primeiro capítulo de Jeremias, ele tem um chamado do Senhor que eu acho muito bonito, que diz
mais ou menos o seguinte: Jeremias, eis que te escolhi no ventre da tua mãe. Quando você estava no ventre da tua mãe, eu te tomei para que fosse profeta às nações. Deus chamou Jeremias naquele contexto, chamou pessoalmente. Assim como Deus chama também a cada um de nós para um ministério, para uma vida plena, para uma vida completa. E Jeremias, então, viveu nesse momento extremamente conturbado, porque o povo não ouvia mais a voz de Deus. E Jeremias se colocou nas mãos de Deus para profetizar, para expressar aquilo que Deus colocava para ele. E o que Deus colocava para Jeremias? Para que Jeremias falasse: olha, voltem ao Senhor. Voltem porque está chegando o tempo em que vocês serão tomados pelos povos inimigos. Voltem porque, se vocês não voltarem, o que está para acontecer no futuro não vai ser bom para vocês. O que está para acontecer no futuro é algo que vocês jamais imaginaram que iria acontecer. E as pessoas tiveram um aviso por parte de Jeremias. As pessoas ouviram os avisos. E o que aconteceram com essas pessoas? Qual foi a reação dos reis que ouviram e poderiam tomar decisões nesse sentido de se aproximar novamente de Deus? Esses reis não ouviram Jeremias. Ao contrário, maltrataram, açoitaram, surraram, jogaram numa cisterna para que ele ficasse algum tempo lá preso. Jeremias sofreu duríssimas dificuldades. E o engraçado, queridos, é que nesse tempo de Jeremias existiam outros profetas. E esses outros profetas, eles diziam ao contrário. Eles diziam: não, olha, virá prosperidade, virá bênção, virão coisas boas. E Jeremias era tido como aquele profeta que só profetizava coisa ruim. Era tido como aquele profeta que só profetizavam coisas ruins para a nação. Ele não gostava da nação por esse ponto de vista. Os reis pensavam assim: olha, os outros profetas estão profetizando que bênção. Você está profetizando que nós vamos em cativeiro, você vai morrer, nós vamos te maltratar, você vai ser colocado à parte. Imagine que sofrimento, como foi o sofrimento para Jeremias nesse contexto. E, queridos, não deu outra. Quando foi 587 anos de Cristo, 587, no ano 587 antes de Cristo, aproximadamente, Jerusalém foi tomada pelos babilônicos. Aquele povo foi tomado como escravo, foi tomado pelo Império Babilônico, parte do povo foi retirada e foi para a Babilônia, e a história a gente conhece, uma boa parte dela registrada nas Escrituras. Nesse contexto, Jeremias tinha também outros profetas bíblicos que foram seus contemporâneos, como Abacuque e Obadias. Abacuque chegou a expressar aquele versículo que nós conhecemos e cantamos em muitos momentos: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os campos sejam tomados, todavia eu me alegrarei no Senhor. Estavam vivendo em momentos de extrema dificuldade. E ainda nesse momento de extrema dificuldade, voltando para o versículo que nós acabamos de ler, Jeremias disse: achadas tuas palavras eu comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria. Nesse momento ele conseguiu achar gozo e alegria para o coração. O texto diz, queridos, e olhando já a primeira parte do texto, o texto diz que a palavra foi achada. Jeremias achou a palavra. Voltando para o primeiro versículo: achadas as tuas palavras. Existe um momento, querido, em que nós achamos a palavra de Deus. E quando eu falo isso, eu acredito que cada um de vocês, cada um de nós, pode pensar qual foi esse momento. Qual foi esse momento que essa palavra foi achada? O chamado príncipe dos pregadores, um pregador batista chamado Charles Spurgeon, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, foi um pregador reformado batista, século XIX. Ele fez um sermão exatamente sobre esse texto. E nesse sermão, eu lendo esse sermão, ele cita uma metáfora que me fez muito sentido. Ele cita uma metáfora, uma figura de imagem, de linguagem,
quando a gente pode pensar sobre quando perdemos, por exemplo, perdemos as chaves de uma porta. E ali, quando a gente perde aquela chave daquela porta, a gente, às vezes, tem um molho de chaves, né, para ficar testando qual que abre a porta. Então você tenta a primeira, não consegue, tenta a segunda, não consegue, tenta a terceira, não consegue, até que chega um momento que você tenta e abre. E ele faz essa metáfora, que quando nós encontramos a chave certa, encontramos aquela chave daquele molho, daquela porta que estava fechada, nós então podemos pensar nesse sentido que achamos a palavra. Em algum momento nós achamos a palavra. Em algum momento da nossa vida a gente estava tentando uma chave, tentando outra, até o momento que chegou aquela chave. Chegou aquele momento que nós achamos a palavra. E observe, queridos, que nem todos acham a palavra, nem todos acharam a palavra. Tantos estão aí fora, querendo esse molho de chaves e querendo ter essa chave para que abra a porta que livra da depressão, a porta que livra da dependência, a porta que livra da solidão, a porta que livra de viver uma vida menor. E o que Jeremias expressa aqui é que talvez a chave que nos falta para termos essa vida abundante, completa, seja essa chave de acharmos a palavra. E logo a seguir, ele traz uma outra figura. Achadas as tuas palavras, eu a comi. Achadas as tuas palavras, eu a comi. Parece uma coisa diferente, né? Difícil, comer a palavra, né? Observe que essa linguagem simbólica de comer a palavra, nós cristãos agora do Novo Testamento, depois do Novo Testamento, para nós não é tão estranho, porque nós fazemos isso rotineiramente quando comemos do pão, que é o corpo de Cristo, e bebemos do vinho, que é o sangue de Cristo. Quando a gente come do pão e bebe do sangue, nós estamos fazendo parte do corpo de Cristo. É um simbolismo de que nós somos parte do Senhor, nós somos um com o Senhor, nós somos uma unidade com o Senhor. E assim, quando nós comemos da palavra, no sentido que Jeremias expressa, nesse texto e coloca nesse texto, quando nós comemos da palavra, a palavra se torna não mais apenas a palavra, mas ela se torna parte de nós. É a palavra em nós. Não sei se nós conseguimos entender isso na plenitude. Uma coisa é aquela palavra dita. Uma coisa é aquela palavra que está sendo proferida apenas por ser proferida. Outra coisa é a palavra quando a gente come, quando a gente degusta, quando a gente pensa, reflete. Aquela palavra se torna parte e transforma a nossa vida. Da mesma maneira que somos transformados quando fazemos parte do corpo de Cristo, da mesma maneira que somos transformados quando temos a salvação do Senhor, nós somos transformados por essa palavra que comemos. Nós já não somos mais os mesmos, porque a palavra produz mudança. Nós somos outros a partir do momento em que eu penso, por exemplo, em que Jesus me ama. Quando eu penso que Jesus me ama, quando eu leio a palavra da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, de que isso não é uma história qualquer, mas que isso é uma realidade, não somente foi uma realidade histórica, um fato histórico, mas foi uma realidade que mudou a nossa vida, porque nos trouxe a salvação por meio do próprio Deus, que morreu numa cruz pelas nossas vidas. Quando eu percebo isso, quando eu percebo e como dessa palavra, eu já sou transformado por ela, eu já não sou mais o mesmo. Nós somos absolutamente transformados pela palavra quando comemos da palavra. E aqui eu me lembro de um versículo que Jesus proferiu ao diabo na tentação, quando foi tentado no deserto. E esse versículo foi expresso pela primeira vez lá em Moisés, pregando para o povo, conforme registrado no livro de Deuteronômio. Nem só de pão o homem viverá, mas da palavra que sai da tua boca. Ou seja, nem só do pão, das necessidades básicas e orgânicas nós vivemos. Nós precisamos do pão, nós precisamos das necessidades orgânicas, mas elas absolutamente não são suficientes para nos garantir uma vida completa, para nos garantir uma vida plena.
para nos garantir uma abundância. O diabo ofereceu a Jesus, olha, você pode transforma essas pedras em pão, pode matar a sua fome. Só que Jesus sabia que nem só de pão o homem viverá. Chega uma hora em que essa fome, ela é satisfeita com pão, mas ele volta a ter fome. Mas o pão da vida, quando nós comemos do pão, quando nós comemos da palavra, a gente jamais volta a ter fome. Assim como Jesus disse à mulher samaritana, olha, eu tenho para te dar a água viva, a água da vida, do qual, quando você beber dela, você jamais voltará a ter sede. Essas necessidades que nós colocamos, as necessidades orgânicas, as necessidades da alma, são necessidades que são importantes, mas elas não são absolutamente suficientes, porque elas são de alguma maneira insaciáveis. Eu sempre vou voltar a ter fome, sempre vou voltar a ter sede, sempre vou voltar a querer me divertir cada vez mais e mais e mais. Mas existe uma dimensão, que é uma dimensão que transcende essas dimensões orgânicas. Existe uma dimensão que transcende essas dimensões naturais. É sobre essa dimensão que eu gostaria de conversar e refletir com os irmãos nessa manhã. O que a gente pode chamar aqui de dimensão do Espírito. A gente pode chamar aqui de dimensão do Espírito. É essa dimensão que transcende a dimensão orgânica e transcende a dimensão da alma. É essa dimensão do Espírito, é essa dimensão do pão vivo que comemos, é essa dimensão da palavra em que comemos. Jeremias escreveu, achadas as tuas palavras, logo as comi. E essas palavras foram gozo e foram alegria. E olhem, queridos, foram gozo e alegria nesses momentos. Não foram gozo e alegria na beira da praia celebrando um feliz 2026. Não foram gozo e alegria numa ceia farta que nós temos na nossa casa, graças a Deus, num dia de Natal. Foram gozo e alegria quando ele estava preso, açoitado dentro de uma cisterna. Foram gozo e alegria quando ele falava as palavras que o próprio Deus havia o inspirado e havia ordenado, e a partir dessas palavras ele foi mal visto, falaram mal dele. Era uma pessoa tida como uma persona não grata, digamos assim, que era uma pessoa que só profetizava coisas ruins para o reino. Nesse contexto, mesmo no contexto de dificuldade, ele conseguiu achar alegria e gozo. Talvez, querido, a gente esteja no momento da nossa vida agora, hoje, em que a gente esteja triste, se sentindo talvez numa cisterna, se sentindo talvez que precise de algo mais em relação àquilo que você não tem. E a resposta está aqui. Acha a palavra. Acha essa chave que vai abrir a porta. Coma da palavra, porque essa palavra será gozo e alegria. E é um gozo e uma alegria, queridos, que transcende, é diferente do gozo e alegria que sentimos quando estamos vendo um show, por exemplo. Quando vemos um filme, por exemplo. Quando, enfim, estamos junto com as pessoas, por exemplo. É um gozo e alegria diferente, ela transcende essa alegria que a gente costumeiramente tem. E que é uma alegria também importante. Mas essa alegria do Espírito é que transcende. Apóstolo Paulo vai explicar à igreja de Corinto que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Ele vai dizer, olha, quem é que vai entender, quem é que entende o homem senão o Espírito do homem? Da mesma maneira, apóstolo Paulo completa, quem é que vai entender as coisas de Deus senão é o próprio Espírito de Deus? É o Espírito de Deus que sabe das coisas de Deus. E é o Espírito do homem que sabe das suas próprias coisas. Eu sou casado, amo minha esposa, ela me ama, nós somos um, mas aquilo que está no meu coração somente eu sei. E aquilo que está no coração dela, somente ela sabe. No sentido que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Quem sabe das coisas do homem é o Espírito do homem. Assim como quem sabe das coisas de Deus é o Espírito de Deus. E assim, queridos, quem sabe das coisas de Deus são o Espírito de Deus, e quem sabe das coisas do homem são o Espírito do homem.
nós vemos, o apóstolo Paulo continua a nos explicar, que nós temos em nós o Espírito de Deus. Ou seja, veja bem, o Espírito de Deus sabe das coisas de Deus. E esse Espírito de Deus nos é dado. Nós temos o Espírito de Deus. Portanto, em nós temos Deus. Nós temos o próprio Deus em nós por meio do Espírito de Deus. Nós temos uma parte de Deus em nós. Quando nós comemos da palavra, nós temos a palavra em nós. Quando nós temos o Espírito de Deus, nós temos o próprio Deus em nós. Portanto, o que a gente está sugerindo nessa reflexão, a partir das palavras de Jeremias, é que para vivermos uma vida plena, abundante, cheia, em 2026, nós precisamos dessa dimensão do Espírito, dessa dimensão que surge e que tem origem quando a gente acha essa palavra, quando a gente come dessa palavra, porque ela se transforma em gozo, se transforma em alegria. Um gozo e uma alegria completamente diferentes das quais nós teríamos se não tivéssemos o Senhor conosco. Queridos irmãos, o Espírito de Deus conhece os desígnios de Deus e nós temos o Espírito de Deus. O Espírito que conhece os desígnios de Deus, nós temos em nós. Queridos, essa é uma dimensão que muda a vida. É uma dimensão que nos dá a vida. É uma dimensão que ressignifica a vida, que dá significado à vida. O apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo, falando com os coríntios, ele disse, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Da mesma maneira que Jeremias disse que as palavras foram gozo e alegria para o coração. A dimensão do Espírito, essa dimensão do Espírito, ela transcende essas necessidades orgânicas. Às vezes eu fico me perguntando, e quando... A pergunta eu vou fazer daqui a pouco, às vezes eu fico me perguntando o porquê Zaqueu, por exemplo, subiu aquela árvore. O porquê Natanael seguiu a Jesus apenas quando Jesus disse para ele, olha, eu te vi debaixo da figueira. Por que Nicodemos, que era um doutor da lei, foi questionar Jesus no início, no final da história de Jesus, já estava cuidando do corpo de Jesus e muito provavelmente se converteu. O que é que faz Jesus chegar a uma pessoa, segue-me, e a pessoa larga tudo, larga Pedro, por exemplo, largou sua rede, largou seu barco e foi seguir a Jesus. O que é que faz uma mulher em Samaria que ia buscar água no poço isolada ao meio-dia, porque ninguém falava com ela, ela sai de uma maneira intempestiva, feliz, alegre, contente, falar das pessoas sobre o profeta que ela acabou de conhecer, o profeta que ela acabou de dizer para ela que existe uma água da vida. Aquela mulher de tímida que estava, de reprimida que estava, ela não ligou para isso e ela foi corajosamente anunciar o encontro que ela tinha tido. O que é que faz, querido, um homem que matava pessoas em nome da religião como Paulo, se converter a esse mesmo pensamento, a esse mesmo Deus, a esse mesmo Messias, o qual ele próprio condenava? Eu acho que a pergunta e a resposta para essa pergunta, elas beiram o que a gente está refletindo aqui, sobre a dimensão do Espírito. Todos eles, de alguma maneira, nesse momento, Zaqueu, quando viu a Jesus, Natanael, quando Jesus falou para ele que o viu quando ninguém o via, todos eles perceberam, achei a palavra foi achada, agora existe significado. Nicodemos seguia as leis mosaicas e agora ele viu um novo sentido de seguir as próprias leis, mas a partir do amor pregado por Cristo. Todos eles, de alguma maneira, queridos, passaram por essa dimensão do Espírito que nós estamos comentando e refletindo aqui nessa manhã. O que nos tornaria uma pessoa completamente feliz e satisfeita nesse ano de 2026.
eu diria e sugeriria que nós considerássemos fortemente essa dimensão do Espírito. A dimensão do Espírito que nos faz, por um lado, ter essa consciência de que nós temos o Espírito de Deus em nós e, portanto, nós temos uma felicidade que ninguém pode ter e ninguém pode nos dar. Então, a minha sugestão, usando o texto, é que, para a gente, agora em 2026, continuar a nossa caminhada como pessoas felizes, satisfeitas, plenas, vivendo uma vida com significado, eu sugeriria que a gente continue a achar a palavra do Senhor. Continue a achar a palavra, a chave que abre a porta. Continue a achar a palavra. E ao acharmos a palavra, comermos da palavra. E assim, enquanto comemos da palavra, elas são gozo e alegria para o nosso coração. E finalizando, essas palavras são gozo e alegria para o nosso coração, não somente para a gente ficar alegre e feliz, mas para a gente expressar essa alegria, expressar esse amor, para que outros também sejam impactados por esse amor, também sejam impactados por essa graça, também achem as palavras. Que a gente em 2026, queridos, ache essa palavra, coma a palavra, viva a palavra. E como Jeremias disse no final do texto aqui, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Nós somos chamados pelo nome do Senhor. E que a gente vive em 2026 como pessoas que são chamadas pelo nome do Senhor. Pessoas que acharam a palavra, pessoas que comem da palavra e expressam a partir disso, a partir dessa dimensão do Espírito, vive uma vida de amor, de misericórdia, de graça. E vive uma vida tão plena, tão abundante, que as pessoas ao redor, que precisam e querem viver essa vida também, possam ver em nós uma esperança, possam ver em nós uma alternativa, não em nós, mas em nós mesmos, mas em nós enquanto portadores e pregadores do Evangelho, nós enquanto pessoas que pregamos e vivemos o Evangelho, que a gente possa ser essas pessoas que se colocam diante do Senhor, que vivem o Evangelho, e a partir de nós, outras pessoas sejam impactadas. Que a gente seja instrumento para que outras pessoas achem também as palavras. Num certo momento da minha vida, queridos, eu precisava achar essa palavra. E aí eu me lembrei quando o meu tio me levava na igreja todo dia de manhã, na igreja presbiteriana lá em Friburgo. E eu ia todas as manhãs enquanto criança, ele me levava. Depois a adolescência vem, a gente não vai mais. Mas quando eu estava buscando uma palavra, quando estava buscando um momento, eu me lembrei dele e pedi para ir na igreja. E quando fui à igreja, nesse processo, nesse momento, nesse contexto, eu achei essa palavra. Essa palavra foi achada. E desde então a gente tem comido, tem se alimentado, tem vivido por meio dela. Que assim seja, queridos, com cada um de nós. Que assim como eu tive um tio que me levou para a igreja, eu tive uma igreja que me acolheu, nós também possamos ser pessoas a quem possamos ser instrumentos, como meu tio foi instrumento para a minha vida, e possamos ser uma igreja que possa ser um espaço para acolher essas pessoas, assim como nós fomos acolhidos um dia e temos sido acolhidos até o dia de hoje. E assim, queridos, quando nós acolhemos, quando nós vivemos isso, eu posso te afirmar com a mais absoluta certeza que isso é um reflexo de uma vida plena, satisfeita, inteira, completa e feliz. Porque nós temos o Espírito em nós e nós temos o amor de Deus em nós. E a partir desse amor, pessoas são salvas, pessoas são abençoadas, pessoas são impactadas, pessoas são afetadas. Que possamos, enquanto pessoas, enquanto igreja, seguirmos nessa dimensão, na dimensão do Espírito. Amém, queridos? Vamos orar?